João Vitor, Isabela, o Bruno, a Andriele. Boa tarde, então, para vocês. A gente deu já aquela tolerância ali de 5 minutos que a gente tem para iniciar. Tá? Aproveitar para dizer que o pessoal que está pela primeira vez, esse é o link da nossa aula de terça-feira à tarde, então, de desenho, é sempre o mesmo. Tá? Ele está posto lá no Moodle. E relembrar, então, que da necessidade que a gente tem de ter esse acesso ali ao Moodle, né? Lá é o nosso ambiente de aprendizagem, lá é que tudo vai acontecer, lá é que ficam os materiais disponíveis para vocês, lá é que vão ocorrer as nossas avaliações, lá nós vamos postar para vocês as avaliações, assim como vocês vão nos dar os retornos também. Inclusive, a gente vai... De repente, hoje, antes do final da aula, a gente vai disponibilizar alguma coisa lá no Moodle para vocês fazerem, para a gente testar, né? Para a gente testar, e essa questão do envio, né? Como vocês vão enviar, para dar tudo certo. Porque, pelo nosso cronograma, lá entre a quarta e a quinta semana, nós temos uma atividade avaliativa, tá? Síncrona, ou seja, uma atividade avaliativa que vai ser realizada nesse momento presencial aqui nosso. Tá? Então, nós vamos ter um tempo para a execução disso e para a postagem dessa atividade. Então, todo mundo tem que estar dominando isso, né? Seja por uma foto, ou seja por um arquivo em PDF, enfim, tem alguns caminhos assim para a gente colocar o retorno lá, mas não dá para deixar para a hora da avaliação valendo. Né? Oi, Tamires, tudo bem? Eu percebi que tu tinha entrado e aí desapareceu daqui. Acontece, essa questão de internet ocorre tanto com vocês quanto ocorre conosco também. Então, se vez por outra aí acontecer do professor sumir da sala, aguardem um pouquinho que ele vai dar notícias. Né? Vai dar notícias, vai retornar, né? Vai entrar em contato com alguém, enfim. Mas, então, a gente vai colocar alguma coisa, disponibilizar alguma coisa para que se possa testar, né, essa forma de envio das avaliações, né, para que, quando chegar a hora da gente fazer uma avaliação, tudo esteja ok. Então, semana passada, a gente conversou muito sobre o funcionamento das nossas aulas, sobre o plano de ensino, a avaliação, e a gente disponibilizou lá no Moodle algumas coisas para vocês assistirem. A minha pergunta é a seguinte: vocês podem usar o microfone para responder, podem usar o chat, podem ligar a câmera, abrir a câmera, né? Fiquem da forma que for mais confortável aí para vocês. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu quero saber quem é que assistiu algum dos vídeos, ou todos, enfim, assistiu alguma coisa que tinha lá no Moodle. Eu assisti alguns, professor. Lucas Borges, tá bem, Lucas? Eu assisti alguns também, professor. Eu também assisti alguns. Vitória. Tamires não conseguiu carregar, Tamires. Tu tem algum problema o João colocou que assistiu os 3 primeiros até agora. Tamires, tu tem algum problema alguma dificuldade assim de internet? Internet é lenta. E é sempre assim, Tamires? Ou é por momentos? Em casa, sim. Nós vamos ter que... Thaís assistiu o primeiro antes da aula. Nós vamos ter que pensar em algumas coisas aí, Tamires. A Andriele eu não consegui, pois não estava conseguindo entrar. Tá, mas conseguiu entrar agora ou... Andriele? Davi iria assistir esse fim de semana, porém estava sem internet devido a uma mudança. Acontece. Christian, por favor, pode falar.
Eu ouvi lá, acho que os 3 primeiros, né? Eu ouvi aquele também de como adicionar um artigo, um arquivo tarefa também, né? Eu escutei aquele também, como é que tem pelas laterais lá que o professor Frederico explicou lá como que se conhece, eu acho que é um equipamento, acho que é, né? Uma peça, acho que é, né, também, né? Eu tô naqueles lá, tô vendo aos pouquinhos, né? Porque não adianta sair, olhar rápido e sair marcando, né? O importante não é marcar, o importante é aprender, né? Sim, sim, sim. A gente vai ter que conciliar isso, né? Porque como é uma quantidade grande de material que tem à disposição de vocês e outras disciplinas também, né? A gente vai ter que conciliar isso, ou seja, dar uma certa velocidade com qualidade, né? Porque é muito rápido essas 12 semanas de atividade que nós temos. Passa muito rápido, então nós temos que fazer a roda girar, como se diz, né? Eu queria saber da Andriele se ela conseguiu solucionar esses problemas de acesso que ela relatou que tinha ali. Por que a minha pergunta e falar tanto disso? Porque o Moodle é o nosso ambiente de aprendizagem. A gente falou disso semana passada e reitera hoje. Lá é que as coisas acontecem. Aqui é um momento de tirar dúvidas, da gente apresentar tarefas, da gente conversar sobre isso, né? Mas lá, então, tem que ter uma forma de acessar, tem que ter uma forma de assistir os vídeos também. Como? De repente, no momento em que faz um deslocamento a um local que tem uma internet mais veloz, enfim, baixar esses vídeos, tá? Baixar Tá, beleza, Andriele. Baixar esses vídeos e ir assistindo depois, porque a gente pode assistir eles conectado, né? E aí a gente não precisa baixar para o computador, ou a gente pode fazer o download dele e assistir depois sem internet. Tá? Então, são caminhos assim que a gente tem e que podem nos facilitar. Tá? E que podem nos facilitar. Muito bem. Agora, a outra pergunta. O Christian usou, existe uma mãozinha ali, ó. Olha só, eu vou acionar a minha aqui, ó, para vocês verem na minha tela, ó. Aparece uma mãozinha ali na tela, ó, tá vendo? Agora eu vou clicar de novo nela, eu vou tirar, ó. Quando vocês querem falar, se quiserem usar essa mãozinha, é legal, porque aparece aqui para nós, tá? E, inclusive, ele abre uma fila de espera. Se vários acionarem a mãozinha, ele cria uma lista em ordem de quem acionou primeiro, né? Fica bem legal, assim, da gente interagir, certo? Então, podem usar esse recurso também. E podem fazer do jeito que estão fazendo, abre o microfone, às vezes dá um choque ali, 2 abriram ao mesmo tempo, tranquilo, um fecha, o outro fala, depois a gente fala. É muito mais importante a gente participar, né, do que ficar todo mundo lá quieto. Então, dá uns ruídos às vezes, mas faz parte da nossa forma de interação, que é essa. Bom, a segunda pergunta agora é a seguinte, ó. Quem é que quer colocar alguma coisa daquilo que entendeu dos vídeos que assistiu? Não importa que um tenha assistido mais ou menos o outro, mas, enfim, quem quer colocar alguma coisa a respeito do seu entendimento daquilo que assistiu? Quem vai primeiro? Lucas, pode falar, Lucas. Bem, professor, eu entendi que a folha, no caso, pode ser o plano. Eu entendi que o objeto é aquilo que a gente vai desenhar e que tem a perspectiva que mostra diferentes ângulos dele para ter uma visão mais aberta e que a projeção é quase como uma sombra. Foi isso daí que eu entendi mais ou menos nos vídeos, professor. Certo, Lucas, obrigado. Muito boa a tua participação. Alguém mais quer contribuir? Porque qual é o objetivo desse momento que a gente está tentando interagir aqui? É justamente eu conseguir pegar alguma coisa do entendimento de vocês acerca daquilo que assistiram e começar a fazer a nossa revisão, ou seja, para mim poder ver de que forma eu encaminho essa revisão. Tá? Por isso que é importante a gente assistir o material que está lá.
tá? Seja o material de vídeo, seja algum texto, apostila, que é uma boa referência. Tá? Por isso que eu fico puxando de vocês essa colaboração, assim. Por quê? Porque daí eu vou encaminhando. O Lucas, por exemplo, me trouxe 3 informações preciosas para aquilo que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Quem mais quer colaborar e participar? Isabela, pode falar, Isabela. Só eu vi só um pouquinho daquele vídeo projeção ortográfica e vi que tem os 3 elementos. O primeiro que é o modelo, o observador e o plano de projeção, mas foi só um pouquinho mesmo que eu vi. Perfeito, Isabela. Também tu traz uma colaboração importante e percebam que o Lucas trouxe e a Isabela trouxe são muito afinizadas assim as ideias, ou seja, trazendo os 3 elementos que nós vamos trabalhar no desenvolvimento de vistas ortográficas, ou vistas ortogonais, ou projeções ortogonais, ou projeções ortográficas. Isso é tudo a mesma coisa. Tá? Então, vocês vão encontrar, às vezes, alguém falando, ou um texto falando em projeções ortográficas, ou projeções ortogonais, ou vistas ortogonais, ou vistas ortográficas. É tudo a mesma coisa. E vejam que vocês abordaram 3 questões fundamentais, que são os elementos que nós vamos trabalhar na obtenção, ou para a obtenção, das vistas. E aí eu já começo, daqui a pouquinho eu já chamo de novo aí para quem outros participarem. Mas vejam só, para nós trabalharmos vistas de uma peça, vejam que nós precisamos de 3 elementos. A peça, obviamente, nós temos que ter a peça, o objeto, o modelo. Nós precisamos ter um local para desenhar aquilo que nós visualizamos. Nós precisamos ter um local para desenhar. E esse local se chama plano de projeção, que, se não me engano, o Lucas abordou como a folha, o plano de projeção. E nós precisamos de um olho, ou melhor, um observador. Tá? Então, nós vamos estar nessa posição de observadores, ou seja, eu observo um objeto de uma determinada posição que eu tenho a condição de pré-definir qual será, em função de várias coisas, e eu tenho um local, que é o plano de projeção, onde eu vou desenhar o resultado daquilo que eu estou obtendo, que o Lucas abordou como se fosse a sombra desse objeto na folha de papel, que é o plano de projeção. Então, aí a gente começa a desenvolver a ideia de projeções ortogonais. Ora, por que ortogonal? Ortogonal lembra alguma coisa para vocês ou não? Projeção ortográfica não tem a ver com ortografia, tá? Tem a ver com planos ortogonais. O que um plano ortogonal ou planos ortogonais lembram para nós? Alguém quer fazer algum comentário? Quer citar algum? Algumas formas geométricas? Formas geométricas, sim, formas geométricas, mas, sobretudo, ângulo reto ou de 90 graus entre esses planos. Então, é isso que caracteriza também, né? É isso que também caracteriza as projeções ortogonais. Por que projeções ortogonais? Porque elas são projeções das peças obtidas em planos que estão a 90 graus entre si. E daí a gente tem projeção ortogonal. Ok? Interessante a gente ir fazendo essas abordagens. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, que na semana passada eu acabei não falando, mas melhor hoje, até que a gente está com um público maior do que a semana passada. O desenho que nós vamos ter, desenho técnico que nós vamos ter no curso de mecânica, ele é um desenho técnico aplicado, certo? O que eu quero dizer com isso? Que nós não vamos ver grandes teorias ou teorias lá da geometria descritiva e da origem disso e daquilo. Não. O nosso desenho é extremamente focado no objetivo que a gente tem, certo? Então, nós vamos teorizar o mínimo possível. Evidente que não tem como eu sair mostrando para vocês vistas e resultados disso e daquilo
sem ter um mínimo de teoria. Senão vocês vão ficar enlouquecidos, não vão entender nada. Então, tem algumas coisas que a gente precisa mostrar alguma teoria para dar ideia de, pelo menos, de onde vem isso. Mas eu quero dizer para vocês que não esperem um desenho com grandes conceitos lá da geometria descritiva, disso e daquilo. Não, ele é um desenho aplicado, certo? Muito diferente do desenho de algumas habilitações, por exemplo, de cursos superiores. Eu falo isso porque, às vezes, podem ter alunos que vêm ao mesmo tempo cursando outros cursos, enfim, e aí tem um desenho mais teórico, que não é o nosso caso. O nosso caso é o mais objetivo possível, certo? Então, conseguimos já caracterizar esses 3 elementos: objeto, observador e plano. E mais alguma coisa que vocês queiram, ou que alguém queira colocar a respeito do que assistiu lá nos vídeos? Tem mais alguma coisa que alguém possa achar que seja relevante falar? João, pode falar, João. O que tu viu e o que tu entendeu de escalas? Muito bem, muito bem. No desenho mecânico, né, gente, especialmente no desenho mecânico, a maior parte, não vou dizer que 100% dos casos, porque a gente tem desenho mecânico de componentes pequenos também, mas a maior parte, e vocês vão ter oportunidade muito em breve, né, de estar na nossa oficina lá do curso, e vão ver que as peças e as máquinas e os componentes de máquina são grandes. São grandes. Quando a gente faz um desenho, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, se esse desenho for à mão livre, a gente diz que ele é um esboço, que ele é um croquis. Tá? E aí ele obedece o que a gente chama de proporção. Proporção. Quando a gente faz um desenho com instrumento, com régua, com esquadro, com compasso, ou usa um software de desenho para execução, a gente diz que tem um desenho exato. E um desenho exato trabalha com as dimensões das peças. Vai ocorrer que o tamanho das nossas folhas, em geral, ou muitas vezes, ele é pequeno, a folha é pequena para o tamanho da peça que eu quero botar ali dentro. Daqui a pouco eu tenho um barramento lá do torno que tem 800 milímetros de comprimento, por exemplo, 1 metro de comprimento. E aí eu tenho uma folha, tipo essa aqui, um formato A4. Isso aqui é um formato A4. Não é de desenho técnico, é uma folha de ofício, mas ela é formato A4. Ela tem 210 milímetros por 297, 210 de base por 297 de altura. Ué, como é que eu vou conseguir colocar uma peça de 500, de 800 milímetros dentro de uma folha desse tamanho? Aí nós vamos trabalhar com escalas, que podem ser a escala natural, que é a preferência que a gente vai ter sempre. Sempre quando eu vou fazer um desenho, eu vou ter a preferência de fazer na escala natural. Por quê? Porque o desenho tem uma representação na folha mais real. Eu olho para o desenho e tenho a noção do tamanho da peça. Mas isso, muitas vezes, ou talvez eu diria até que a maior parte das vezes, não é possível. E aí a gente vai trabalhar com as escalas de redução, quando as peças são grandes, ou de ampliação, quando as peças são pequenas. Existem escalas padronizadas. Nós vamos conversar um dia sobre isso, mas é muito boa a tua intervenção e a tua colaboração do João Vitor, foi quem trouxe essa colaboração. Percebam que vocês precisam ter, dentro desse nosso processo de ensino que está em vigor, vocês precisam ter uma atenção o tempo todo na nossa atividade. Porque já viram que nessa conversa nós já tocamos em 3 ou 4 pontos diferentes do nosso conteúdo. E isso, gente, vai ser o tempo todo assim. Então, vocês precisam estar ligados. Interfiram.
não precisem esperar eu perguntar se estão tendo alguma dúvida, se precisam, querem falar algo. Chama, levanta a mãozinha ali, liga o microfone. Né? Diz, não sei o que é isso. Enfim, né? Participem, porque isso é o que vai auxiliar na construção desse conhecimento de vocês. Muito bem. Por enquanto, estamos indo muito bem. Muito bem mesmo. Aí, participação aí de 3, 4. Pode ser melhor, pode ser melhor. Nós temos aí, nesse momento, 14 pessoas aí na sala. Tá? Mais o professor Frederico e eu que estou aqui falando nesse momento. Tá, quem mais? Alguém quer participar, colocar mais alguma coisa? Professor Frederico, quer fazer alguma participação? O senhor sabe que está em casa, sinta-se à vontade e pode chamar aí e fazer alguma colocação. Bem, não. Vai firme, eu estou arrumando a minha aula de manhã. Vai firme. Tá bem. E aí, gente, alguém quer participar, fazer alguma colocação, enquanto eu tomo um gole de água aqui? Mais ninguém? Então tá. Então eu vou compartilhar com vocês umas telinhas aqui que a gente trouxe para conversar sobre esse tema. Obviamente que eu quero muito a participação de vocês, gostaria que vocês estivessem participando o tempo todo. Poderíamos fazer as 2 horas da nossa conversa assim. Tá? Se semana que vem vocês vão ter mais algumas coisas liberadas aí durante essa semana para vocês, tá? Se semana que vem vocês conseguirem assistir isso aí tudo, ou a maioria, e participar o tempo todo, vai ser muito agradável aí a nossa conversa. Mas eu também sempre preparo algumas coisas para a gente trocar ideia. E para hoje a gente tem algumas coisas separadas aqui. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. E aí, quando eu fico compartilhando a tela, eu perco um pouco da visão de vocês. Então, me chamem. Tá? Às vezes, quando alguém tenta entrar atrasado, eu ouço só o toque ali, aí pode me chamar, tem alguém querendo entrar, acessar a sala, qualquer um de vocês pode ligar o microfone aí e chamar. Se tiver alguma dúvida do momento que eu estou falando, alguma das questões aqui que estão sendo abordadas, também interrompam, não há problema. Então, vamos lá. Vamos mostrar uma telinha, então. Às vezes ela custa um pouquinho aparecer para vocês, mas em geral aparece para todo mundo. A conexão de internet, ela influencia nisso. Bruna, quer falar alguma coisa? Então tá aí, ó. Coloquei uma projeção aqui para nós de uma telinha. Para que eu estou colocando essa imagem aqui? No desenho técnico, gente, nós temos algumas formas de representar as peças. Nós temos as representações bidimensionais e as representações tridimensionais. Tá? Lá na apostila de vocês têm conteúdo a respeito disso para revisar depois. As representações bidimensionais, vejam a importância do nome, ó, representação bidimensional, ou seja, 2 dimensões. Representações tridimensionais, 3 dimensões. As representações bidimensionais são as vistas. Todas as representações de peças através de vistas ortogonais, elas são consideradas bidimensionais. Todas as representações de peças em perspectivas, elas são representações tridimensionais. A perspectiva nos dá uma ideia aproximada, vejam só, uma ideia aproximada daquela que eu tenho quando eu olho para a peça. Então, bidimensionais vistas, tridimensionais perspectivas. O nosso objeto de estudo,
são as representações bidimensionais, as vistas. As vistas. Existem dois métodos ou dois sistemas de representações de vistas. Existem dois sistemas. No mundo, existem dois sistemas de representação. Um é o sistema universal de projeções. E o outro é o sistema norte-americano de projeções. O sistema universal de projeções é o sistema europeu, é o método europeu. O sistema norte-americano é o método americano. Tá? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela segue o sistema universal, segue as normas do sistema universal de projeções, tá? Que consideram a peça localizada no primeiro diedro. O sistema norte-americano considera as peças localizadas no terceiro diedro. Essa figura que a gente tem aqui na projeção ilustra para nós o que são esses diedros. Os diedros nada mais são do que espaços delimitados quando a gente pega dois planos, um plano horizontal, eu estou movimentando o cursor aqui sobre ele, e um plano vertical, estou movimentando o cursor sobre ele, e intersecciona esses planos. Ou seja, faz esses planos se cortarem a 90 graus. Aí vem o termo de projeção ortográfica, ortogonal. Por quê? Porque o ângulo formado por esses planos é de 90 graus. Esses quadrantes que se formam por essa intersecção do plano vertical com o plano horizontal são chamados de diedros, esses espaços. Então, como é que define esse espaço? O primeiro diedro é esse espaço aqui à direita superior. Então, cortou lá os planos, esse espaço à direita superior é o primeiro diedro. Depois conta em sentido anti-horário. O segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Então, daí vem essas denominações de que o desenho é feito em primeiro diedro, ou o desenho é feito em terceiro diedro. Ah, mas e no segundo e no quarto diedro alguém desenha? Não. O segundo e quarto diedro não tem aplicação para o desenho técnico. E vocês vão ver por que daqui a pouco mais. Porque vai ocorrer uma sobreposição de vistas quando a gente faz o rebatimento desses planos. A gente vai precisar fazer o rebatimento desses planos. E aí vai sobrepor uma vista em cima da outra. Então, no desenho técnico, vocês não vão encontrar representações em segundo diedro. Não existe. Em quarto diedro, não existe. Existe em primeiro e existe em terceiro diedro. O sistema universal de projeções é primeiro, o sistema norte-americano de projeções é terceiro. E nós trabalhamos com o primeiro diedro. Certo? Nós trabalhamos com o primeiro diedro. A ABNT utiliza primeiro diedro. Em pouquíssimos casos, a gente vai adotar alguma coisa em terceiro diedro. Talvez lá no finalzinho do módulo a gente fale sobre isso, ou lá no módulo 2. Tá? Na norma técnica que está disponível lá para vocês no plano de ensino, contempla essas representações em terceiro diedro, fala alguma coisa, tá? Mas, essencialmente, nós vamos trabalhar em primeiro diedro. E isso faz muita diferença para nós? Faz. Sabe aonde faz diferença? Faz diferença naqueles 3 elementos que vocês trouxeram na nossa conversa, do observador, do objeto e do plano. Trabalhar em primeiro ou em terceiro diedro define a posição desses elementos. E a posição desses elementos define a posição das vistas. E isso faz toda a diferença.
O que é importante que vocês saibam nesse momento? Resumindo essa conversa toda, e aí eu já vou sair dessa tela para enxergar vocês. Resumindo essa conversa toda, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que existem 2 sistemas de projeções, o universal e o norte-americano. Precisam saber que o universal é igual a primeiro diedro. Precisam saber que a ABNT adota o primeiro diedro como padrão, certo? Precisam lembrar daqui a pouco que segundo e quarto diedro não servem para desenho, mas já não é algo tão relevante. O principal é a gente saber disso, que o sistema universal, e já ganha esse nome porque é o que é mais utilizado, por isso universal, adota primeiro diedro, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho o real significado para a disposição das nossas vistas, ok? E é o que nós vamos trabalhar. Então, isso é o mais importante que a gente precisa saber. Essa imagem aqui, ó, dos diedros, essa imagem é uma ilustração para que vocês, daqui a pouco, olha, eu já ouvi falar disso. O professor lá numa aula de desenho comentou a respeito disso, certo? Ninguém de nós vai pedir numa avaliação para vocês ilustrarem como é que é os diedros. Não, isso é nível informativo, certo? Isso é nível informativo. Então, o importante é a gente saber qual sistema a ABNT adota, qual nós vamos adotar, que é o da ABNT, e o que isso significa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ok? Interrompendo aqui o compartilhamento da tela para nós, volto aqui a aparecer para vocês. Capaz, Bruna, não tem problema. A Bruna colocou aqui no finalzinho, lá quando a gente foi compartilhar a tela, que tinha ligado o microfone sem querer. Não há problema. E daí, gente? Eu quero ouvi-los novamente. A respeito dessa fala que eu fiz para vocês, eu gostaria que alguém fizesse algum comentário. E aí? Quem se arrisca? Não vale o professor Frederico. Não vale agora, né? Daqui a pouco pode ser, Fred. Eu gostaria de ouvir algum dos alunos agora. Dos alunos, das alunas, enfim. Eu fiz algumas anotações, professor. Mas, guri, quer falar para nós aí alguma coisa, Lucas? Pode ser, se o senhor quiser. Mas é claro que eu quero. Eu anotei sobre os formatos de papel, que o A4 é o mais utilizado. Sobre a caligrafia técnica, que a letra padrão é de 7 milímetros, e que ortogonal vem de reto, de 90 graus. E também anotei que o diedro são usados é o 1 e o 3. O 1 a gente usa porque é da BNT, e o 3 é usado na América do Norte. Muito bom. Caligrafia eu não falei, né? Não, foi no vídeo. Tá bom. É isso aí. Sempre trazendo algum elemento a mais aí. Bom, obrigado, Lucas. Boa tua participação. Alguém mais quer colaborar aí? Oi, fala. Eu só agradeci, professor. Tá bem. Alguém mais quer participar aí conosco? Trazer a sua opinião, se entendeu? Daqui a pouco dizer que não entendeu nada também tá valendo, tá, gente? Fala, Felipe. Qual é a diferença do método dos Estados Unidos para o nosso? Muito bem. Qual é a diferença do método norte-americano para o nosso? Assim, ó. Quando a gente fala que são 3 elementos, né, para obter as vistas, observador, objeto e plano de projeção, a gente pode ter uma sequência de disposição desses 3 elementos. Quando a gente trabalha no sistema universal de projeções, o primeiro diedro, a sequência é justamente essa que a gente costuma falar. Observador, objeto e plano de projeção, sempre, observador, o objeto e o plano de projeção, aqui, a folha de papel aqui atrás do objeto. Observador, objeto, plano. Isso, sistema universal. Sistema norte-americano, o que os americanos fazem? Eles pegam o plano de projeção que
está atrás do objeto e eles colocam o plano de projeção na frente do objeto. Então, a sequência que eles adotam é observador, plano de projeção e objeto. Na verdade, não é eles que fazem isso. Se nós colocarmos, aí a gente vai lá para a teoria, um pouco mais de teoria do desenho. Se nós colocarmos a nossa pecinha lá naquele primeiro quadrante, do primeiro diedro, essa disposição vai ser natural. Observador, objeto e plano. Se nós pegarmos essa mesma peça e colocarmos no terceiro quadrante, que é o terceiro diedro, essa disposição também vai ser natural. Só que aí nós vamos ter o observador, o plano e o objeto. Tá, beleza, essa é a diferença. Mas e na prática, o que acontece? Na prática, as vistas laterais e a vista superior e inferior, elas trocam de posição do terceiro diedro em relação ao primeiro. Nós já vamos ver em seguidinha isso, mas eu adianto para vocês. No primeiro diedro, nós vamos ter sempre a vista lateral esquerda da minha peça no lado direito da vista frontal. A vista superior da minha peça sempre embaixo da vista frontal. E se caso eu tiver a vista lateral direita da minha peça, sempre no lado esquerdo da vista frontal. Vejam que a vista frontal é referência. A vista frontal é a nossa referência. Se nós formos para o método norte-americano de colocar a peça no terceiro diedro, o que vai acontecer? Nós vamos ter vista lateral esquerda no lado esquerdo da vista frontal. Vista superior em cima da vista frontal. E vista lateral direita, quando houver, à direita da vista frontal. E os americanos, os canadenses usam também esse método, E a gente encontra aqui no Brasil também, porque às vezes a gente tem empresas que são multinacionais, são empresas americanas, por exemplo, onde os desenhos muitas vezes vêm dessa unidade matriz, vamos dizer assim, né? E eles vêm em terceiro diedro. Tá? Por que eles consideram a peça no terceiro diedro? Porque eles dizem que é mais coerente. É mais coerente eu ter a vista localizada no lado correspondente ao seu nome. Ou seja, vista lateral esquerda, na esquerda da frontal. Vista superior, em cima. Mas a maior parte do mundo, o sistema europeu, e grande parte do mundo, 90%, adota um sistema universal. Adota um sistema universal. Por isso que o nome é universal, né? Porque é a maioria. Aí, o plano de projeção é sempre atrás do objeto. Aí a vista lateral esquerda vai para o lado direito, a vista superior vai para baixo. Por isso que, nesse momento, gente, nós não vamos trabalhar com terceiro diedro, não se assustem. Não vamos. Por quê? Porque dá uma confusão na cabeça. Então, nós precisamos fortalecer e consolidar a representação padrão, a mais utilizada, que a BNT usa, que é primeiro diedro. Então, essas informações de terceiro diedro que eu estou passando para vocês aqui, elas são informativas. Nós não vamos cobrar isso de vocês. Tá? São informativas. Ok? Mas tem que informar, porque senão ficam essas... mas por quê? O que muda de um para o outro? Né? Até uma questão de curiosidade que a gente tem, que é natural e que é importante, porque a gente vai encaminhando algumas coisas, e tem umas situações, gente, que a gente vai ver, especialmente no módulo 2, que a representação em terceiro diedro é interessante. Tem algumas situações que ela é muito interessante. Sabem por quê? Eu não vou nem abrir desenho, nada, eu só vou comentar. Porque ela aproxima o desenho que eu estou fazendo da parte da peça que ele representa. Ou seja, eu deixo próximo. Eu quero mostrar uma parte ali da peça e em terceiro diedro eu consigo deixar isso pertinho ali entende? Dessa parte. E às vezes em primeiro diedro isso fica distante, porque o plano de projeção está atrás, e aí vai lá para longe, e aí a gente tem que fazer um exercício maior de interpretação. Então tem algumas coisas que o terceiro diedro nos facilita. Alguém tinha feito um comentário aqui pelo chat, a Bruna, eu anotei praticamente as mesmas coisas que o Lucas.
A Andriele, também fiz as anotações, foi mais ou menos o que o colega falou que anotei, achei bem interessante. Muito bom. Muito bom. Então tá bem, gente. Eu vou mostrar mais uma telinha, já são 15 para as 3. Viram como vai rápido, especialmente porque vocês participam. Vocês não imaginam o que é passar 2 horas falando e, cara, ninguém dando um retorno. É o maior horror do mundo. Tá? É o maior horror do mundo. Por isso passa rápido. Já são quase 10 para as 3. Às 3 horas a gente faz um intervalinho para tomar uma água, espichar a perna e volta. Mas antes disso, eu projeto mais uma telinha aqui para a gente ver algo interessante também e poder conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então, apareceu aí. Deve já estar aparecendo para todos. O que é isso aqui? Ó? Eu peguei 2 imagens aqui e a gente vai dar uma olhadinha nelas. Vejam só, obter vistas ortogonais de uma peça é mais ou menos, me permitam uma linguagem bem simples, é mais ou menos como eu imaginar essa peça dentro de um cubo. Está vendo essa imagem aqui da esquerda? Vejam que aqui é um cubo, mas ele já está se abrindo. Percebem? Esse está se abrindo é aquilo que eu falei para vocês na outra telinha, que era o rebatimento dos planos. O rebatimento dos planos nada mais é do que abrir as faces desse cubo. Então, obter as vistas de uma peça é como nós imaginarmos essa peça dentro de um cubo. Quantos lados... Eu não estou enxergando vocês, então qualquer um de vocês, pode ligar o microfone e responder. Quantos lados, quantas faces tem um cubo? 6. 6 faces. 6 faces tem um cubo. Tá? Isso é importante. Tá? Então, é como eu imaginar a peça dentro de um cubo. Cada face desse cubo corresponde aos planos de projeção aonde a gente desenha o resultado das vistas. Imaginem assim, ó, o cubo e a peça lá no seu interior ficam paradinhos no espaço. E nós, observadores, é que viajamos em torno desse cubo, mudando a nossa posição. E daí, nos permitindo obter vistas diversas. Ora, quantas vistas eu consigo obter de uma peça? 6. Principais. 6 principais. Ora, por que 6? Porque cada vista vai estar colocada em uma das faces desse cubo. E se o cubo tem 6 faces, são 6 planos de projeção. E aí, rapidamente, eu tenho vista de frente, vista de cima, vista de baixo, vista lateral esquerda, vista lateral direita e vista posterior, que é o contrário da vista de frente. Ah, é a mesma coisa, e vocês estando em casa, devem ter ao lado de vocês, possivelmente é só vocês olharem para uma porta. Uma porta. A porta do quarto de vocês, da casa de vocês. Olhem para a porta. Quantos lados tem a porta? Ah, eu também estou olhando aqui para o meu lado direito, aí eu estou vendo uma porta aqui. Ó. Então eu tenho essa face que eu estou olhando aqui, e tenho uma que é do lado de lá. Eu tenho uma que é do lado da direita e tenho uma que é da esquerda. Eu tenho uma que é de cima e tenho outra que é de baixo. 6. Então, eu tenho 6, ou eu tenho uma possibilidade
Não a obrigatoriedade, eu tenho a possibilidade de fazer 6 vistas chamadas de principais de uma peça. Fora essas vistas principais, eu tenho mais uma infinidade de possibilidades, mas isso é coisa para depois. Primeiro nós temos que entender isso. Então, as faces do cubo são os planos de projeção. E quando a gente faz esse movimento que essa imagem aqui está simulando para nós, ó, melhor, simulando não, simulando ela teria que estar em movimento, né? Ela está sinalizando o que faz. Essa imagem de rebatimento desses planos, vejam o que está acontecendo com os planos. Ó. Eles estão carregando a sombra, como falou um de vocês lá na primeira intervenção, carregando a sombra projetada do objeto sobre o plano. Essa sombra nada mais é do que a vista lateral, frontal, superior, inferior. Por isso que não dá para a gente colocar o objeto no segundo ou no quarto diedro, como eu falei para vocês na outra tela. Porque quando a gente faz esse movimento, a gente vai sobrepor uma vista em cima da outra, e aí eu perco a finalidade. Daqui a pouco eu vou sobrepor a vista superior na vista frontal, ou a vista lateral na vista frontal. Se a gente colocar uma pecinha lá no espaço do segundo ou no quarto diedro e simular isso, a gente visualiza perfeitamente essa questão. Mas isso não é relevante para nós. O importante é a gente saber que o primeiro diedro é o que nós vamos utilizar, o porquê que nós não utilizamos lá o segundo, mas também não precisamos saber mostrar em imagens, é nível de conhecimento. E aí vejam o que é que acontece nessa sinalização aqui do rebatimento. Cada face do cubo vai carregando uma das vistas. E à direita, ao lado, a representação em épura. O que é a representação em épura? É a representação de todas as vistas que eu estou fazendo de uma peça num único plano. Num único plano. Que é a nossa folha de papel, que é o quadro quando a gente está no momento presencial. E aí, gente, tem algo importante demais. Algo importante demais que tem que ficar gravado. As vistas obedecem às suas posições relativas. As vistas obedecem às suas posições. Vocês vão cansar de ouvir eu falar isso. Porque, vez por outra, o pessoal acaba mudando a posição da vista superior, bota ela no centro, porque fica mais bonito. Resolve colocar uma do ladinho da outra, porque não tinha espaço na folha. Não. A posição das vistas é essa que está aqui. Vista de frente, lateral esquerda, superior, lateral direita, inferior e vista posterior. Essa é a posição delas. Ah, mas e se eu não precisar de todas elas? Aí eu vou eliminando. Mas isso nós vamos conversar daqui a pouquinho. Tá? Aí eu vou eliminando. O que eu não preciso? Ah, a vista superior é importante, a vista lateral esquerda é importante, a frontal também. Ah, as outras eu não necessito delas. Ah, então a gente exclui. Por que a gente pode excluir? Porque o que define o número de vistas, outro conceito fundamental, o que define o número de vistas é a complexidade da peça, é o número de detalhes, é o quanto esses detalhes são difíceis de serem interpretados. Isso é que vai definir o número de vistas da peça. Nós vamos ter peças com uma vista, com 2, com 3, com 4, com 10, com 15. Claro que aqui no módulo 1 nós vamos ter no máximo aí daqui a pouco umas 4 vistas, e olhe lá, tá? Porque o nosso desenho nessa fase
E no módulo 2 também, né? Ele é muito básico. Ele é muito básico. Mas existem projetos de peças com 8, 9, 10, 15 vistas, dada a complexidade da peça e a necessidade de colocar cotas nesse desenho. Você sabe o que é cota num desenho? O que é cota num desenho? Alguém responde aí para nós. O que é cota no desenho? Alguém arrisca? São as dimensões? São as dimensões. São as dimensões. As dimensões no desenho técnico são chamadas de cota. E quando a gente pega uma peça muito complexa, é uma coisa lógica, né, da gente pensar. Uma peça com muitos detalhes, ela vai ter muitas cotas. Uma peça com poucos detalhes vai ter menos cotas. É bem lógico, assim, né? É bem lógico esse pensamento. Então, quanto mais cotas eu tenho, mais vistas eu vou precisar para colocar essas cotas com clareza. Quanto mais detalhes internos eu tenho, eu vou precisar de cortes para mostrar essa peça por dentro. E aí, gente, a coisa vai avolumando. E quando a gente vê, são muitas informações que a gente tem que colocar num desenho. E que nós só vamos completar essas informações lá no módulo 2, viu? No módulo 1, a gente não termina de ver essas informações que são muitas vezes necessárias no desenho. Nós vamos complementar isso lá no módulo 2, com algumas simbologias, alguns sinais assim que são obrigatórios, mas que ver agora seria muito prematuro. Então, a gente deixa para ver lá no módulo 2, junto com desenhos de elementos de máquina. Muito bem. A respeito dessa última fala que eu trouxe para vocês, alguém quer fazer alguma colocação? Por favor, anotou alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Quer contribuir? Por favor, abra o microfone e fale. Pode levantar a mão, pode falar direto, mas falem. A ordem seria, ali no caso, na imagem que o senhor mostrou, tipo, aqui tem a vista frontal, seria a ordem do centro, fazendo tipo um looping até a vista direita, né? Deixa eu mostrar aqui, mais ou menos. Eu entendi o que você perguntou? Seria mais ou menos isso, né? Tu tá usando... tu tá usando um recurso de fundo de tela, né? E aí ele foca só o... Para mim enxergar o que tu quer mostrar, tu tem que colocar bem na tua frente, que é bem alinhado com a câmera, senão ele não mostra. Peraí que eu já tiro aqui, então. Aí... Seria mais ou menos isso, né? Então, exato. Essa seria uma ordem. Assim, ó. Não existe uma ordem pré-estabelecida. O que existe? O que existe? Primeira coisa que nós vamos... E aí vai ser a nossa conversa, por onde a nossa conversa vai andar depois do nosso intervalinho aqui. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, definir a nossa vista frontal. Vista frontal nos remete à ideia de frente, de importância. Então, a vista frontal da peça é, de fato, aquela que nos dá mais informações da peça. Ok? Esse é o primeiro ponto. Depois, Felipe, nós vamos para aquilo que é necessário. E não obrigatoriamente para cumprir posições, entendeu? Mas a vista lateral esquerda mostra o que eu quero e eu não... a vista lateral direita? Não preciso da vista lateral direita. Entende? A vista superior, beleza, a vista superior resolve o que eu preciso. Cara, vista inferior eu não vou fazer. Vista posterior, raramente eu preciso dela também. Entende? Então, não existe uma obrigatoriedade de nós ocuparmos posições. Existe uma obrigatoriedade de nós fazer o desenho cumprir o seu papel. Isso sim. Qual é o papel que nós temos através do desenho? Levar a informação com clareza. Porque o que a gente tem que pensar?
Isso é outra coisa que eu falo muito para vocês. O que nós temos que pensar? Nós fazemos um desenho que é para outra pessoa usar. Vocês já pensaram? Alguém já pensou nisso? Nós fazemos um desenho que é para outra pessoa usar. É para o torneiro, é para o fresador, é para o soldador, para o montador. Entenderam? Então, quando a gente vai fazer um desenho, nós temos que nos preocupar com o entendimento que o outro vai ter. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um projeto de um equipamento, de uma peça, olha, gente, às vezes nós estamos há 2, 3 meses trabalhando em cima daquele desenho. A gente sabe a bitola de todos os parafusos que tem ali. Aí alguém pergunta para vocês, olha, tem um parafusinho em tal lugar aqui na lateral direita. Ah, esse aqui é um parafusinho M10, portanto, de cabeça sextavada, com uma arruela lisa. Por quê? Porque a gente está, às vezes, trabalhando e dedicando o nosso tempo integral em cima do desenvolvimento daquilo. Agora, quem vai fabricar e quem vai montar, via de regra, pega pela primeira vez o desenho. Então, aquilo que para nós, que estamos ali há semanas trabalhando, é algo muito simples, porque a gente já está ali há muito tempo, sabe tudo, para aquele que está pegando pela primeira vez pode não ser. E outra coisa, né? Vejam que nós vamos mandar, nós trabalhamos aqui numa metalúrgica, por exemplo, aí a gente faz um desenho aqui e nós vamos terceirizar a execução disso. E aí nós vamos mandar lá para o nosso vizinho. Qual é o nível de compreensão de desenho que o torneiro mecânico que trabalha lá naquela oficina tem? Será que ele tem a mesma compreensão do que a nossa aqui, que estamos estudando desenho? Pode ser que não, pode ser que ele conheça mal e porcamente leitura e interpretação de desenho. Mas isso não quer dizer que ele não seja um baita de um torneiro, de um fresador, de um soldador, né? Então, nós temos que pensar que o desenho que a gente faz é sempre para o outro. Daí, nós temos que nos preocupar que esse desenho cumpra o seu papel de levar com clareza a informação. Muito mais do que pensar na obrigatoriedade de ocupar determinadas posições. Entendeu, Felipe? Mas, em geral, agora voltamos, mas, em geral, aquilo que tu fala faz sentido. Porque muito, muito dificilmente a gente fugir dessa concepção de vista de frente, vista de cima e uma vista lateral. Na maior parte das vezes, a lateral esquerda. Isso é quase sempre o mínimo. Isso é quase sempre o mínimo. Tá bem? E aí, gente? Mais algum comentário? João, pode falar, João. João, não estamos te ouvindo. Ah, tu falou pelo chat? Vamos abrir, então. O que o João falou? Se eu tiver uma peça com 2 lados iguais, eu preciso fazer no desenho os 2 lados? Ah, olha só. Exatamente. É aí que está o pulo do gato para a gente fazer um negócio chamado supressão de vistas. O que é suprimir? Suprimir é tu eliminar. Ora, você faz a vista de frente, aí você faz a vista lateral esquerda, aí você faz a vista lateral direita e vai ver que da vista lateral direita para a vista lateral esquerda tu não acrescentou nenhum elemento novo. Será que tu tem necessidade da vista lateral direita? Exatamente esse é o pensamento que a gente tem que ter, João. E sabe o que é uma coisa que ajuda demais nesse entendimento? Tem um negócio que ajuda demais nesse entendimento, que é a colocação das cotas. Isso daqui a 2 semanas a gente já vai estar começando, viu? O que a colocação das cotas nos diz? Que a gente coloca a cota sempre no lugar onde o detalhe está mais claro. Essa é a regra principal. Depois tem muitas outras, são mais de 20, só para vocês terem uma ideia. Mas a primeira e importante é que nós colocamos a cota no local onde o detalhe está mais claro. Aí a gente tem lá 5 vistas do desenho. Não pensei sobre isso e fiz 5 vistas. Tá? Não pensei se eu podia eliminar alguma, simplesmente fui lá e fiz 5 vistas, beleza. Aí eu começo a distribuir as cotas nesse desenho. E eu sigo essa linha. Eu estou obedecendo as regras de cotagem, mas estou colocando elas no lugar mais claro. Aí eu coloco todas as cotas, olho para o meu desenho e vejo que das 5 vistas, tem 2 que não ganharam cota nenhuma. Estão entendendo? Eu fiz 5 vistas, cotei o desenho, segui as regras, e no final, 2 vistas do meu desenho não tem cota nenhuma.
gente, se uma vista do desenho ficou sem cota nenhuma e eu obedeci o regramento da cotagem, é porque eu não necessito daquela vista. Né? Se eu tenho uma vista que não tem cota nenhuma e eu consegui esclarecer o desenho com as outras, é porque eu não preciso dela. Então, isso nos ajuda muito, João. Mas a tua ideia está perfeita. E muitas vezes nós vamos ter as peças com representações muito semelhantes, às vezes iguais. A Andriele anotou que as vistas obedecem às suas posições. O que define o número de vistas é a complexidade da peça, e quanto mais cota, mais vistas. Perfeito, Andriele. Perfeito. É isso. O número de vistas depende do número de detalhes. O número de detalhes está ligado ao número de cotas, obviamente. Tá? E a posição das vistas tem que ser mantida. Muito bom. 13h07. Vamos fazer 5 minutos de intervalo. Vamos tomar uma água. Vamos dar uma caminhadinha. Voltamos. São 3h07. 13h12. Eu volto aqui e a gente segue a nossa conversa, que está muito boa. É isso que a gente quer de vocês. Essa participação. Seja falando ou seja aqui pelo chat. Tá bom? 13h12 a gente volta. Eu vou ficar aqui na sala, só vou desligar a câmera, o microfone, e aí daqui a pouquinho a gente tá aí. Ok? Conversar, tá? Se no meio do caminho alguém quiser interromper, fica à vontade. Então, o que a gente vai agora? Agora a gente vai com uma guia e não com uma tela. Com uma guia fica melhor para mim. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Aí. Isso, a PNP Desenho 1. Professor Frederico, professor Miguel, isso é um material coletivo que a gente tem, viu? Dentro daquela linha que a gente conversou semana passada, de tentar levar para todos um mínimo igual, né? Bem, aqui a gente tem uma pecinha para começar o nosso estudo. Pecinha mais usada, o modelo mais usado é para estudar vistas. É um modelo que tem a forma de um degrauzinho de escada, de uma... um degrau de escada, né? Então, esse é o objeto que a gente mais usa para fazer esse primeiro estudo sobre vistas. Muito bem, qual é o primeiro ponto que a gente precisa considerar quando pega uma peça para representar em vistas? Primeiro ponto, não mudar a posição de uso da peça. Tá, mas e como é que eu vou saber a posição de uso da peça? Ora, quando eu tenho o desenho do conjunto, aonde a peça está instalada, essa posição de uso normalmente vem de lá. Quando eu trato de uma peça que tem uma posição bem definida, por exemplo, uma cadeira tem uma posição muito bem definida. Uma mesa tem uma posição muito bem definida. Uma cama tem uma posição muito bem definida. Um automóvel tem uma posição muito bem definida. Então, a gente não muda a posição de uso da peça. Agora, quando nós temos uma peça como essa que está aqui, que nós não temos
Apareceu o meu botãozinho aqui para marcar. Quando nós não temos nem o desenho de conjunto e nem essa clareza nessa posição de uso da peça, nós consideramos normalmente aquela posição que o desenho nos mostra, uma posição mais estável. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu vou obter as vistas dessa peça aqui, eu não vou imaginar que esse degrau possa ficar virado para baixo, ou virado para um lado ou para outro. Eu vou considerar a peça nessa posição que está aqui. Então, isso é manter a posição de uso da peça. Tá? Isso é manter a posição de uso da peça. Depois, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, definir a minha vista frontal. Vista frontal dá uma ideia de vista principal ou mais importante. A gente costuma usar a colocação de mais importante. Ou seja, a vista que fornece mais detalhes da forma da peça, de alguns elementos que constituem essa peça. Então, a vista que me dá mais informações, mais detalhes. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro, manter a posição de uso. O segundo, a vista que me dá mais informações da peça. E em terceiro, a vista que nos dá a maior dimensão da peça. Aquilo que a gente comumente chama de comprimento. Ora, por que às vezes precisa esse terceiro ponto? Porque nem sempre é tão simples definir qual é a vista mais importante. Às vezes a gente tem vistas que são igualmente importantes e que a gente precisa das duas, ou das três. E daí, como é que eu escolho aqui a frontal? Então, esses são os critérios. Mais detalhes, aí quando os detalhes são equivalentes a maior dimensão, considerada a posição de uso, e aí a gente segue em frente. Nesse bloquinho, me parece que não existe muita dúvida com relação à vista frontal da nossa peça. Por quê? Porque essa posição de observação, aqui a gente tem a setinha faz justamente isso, nos dá a posição de observação, a direção da visualização, o olho do observador. Eu enxergo justamente essa forma que caracteriza essa peça. Essa peça é caracterizada, esse objeto é caracterizado por ter um degrau, por ter um desnível, por ter dois planos diferentes aqui na sua superfície, um mais baixo, outro mais alto. Parece uma cadeira, tem a forma de um encosto, um banco, um degrau de escada, como a gente tinha falado. Então, essa direção de observação, ela é característica, ela é marcante. Então, nós não temos dúvida que a vista frontal é essa direção de observação. Então, a vista frontal, gente, é uma referência para nós. É a primeira definição que a gente tem que fazer sempre. Todas as outras escolhas dependem da vista frontal. Por quê? Porque no momento que eu tenho essa direção aqui como frontal, eu estou usando o apontadorzinho aqui, que eu tenho essa direção como frontal, se eu passo para esse outro lado, mudei o apontadorzinho aqui, para esse outro lado, aqui por baixo, ou lá em cima, eu tenho as vistas laterais. Agora vejo, se o indivíduo que está observando está nessa posição aqui da seta, a vista frontal, aquele que está por esse lado aqui que eu estou apontando o cursor, ele está pelo lado esquerdo daquele da vista frontal. Então, vejam só, lado esquerdo aqui. Então, naturalmente, eu tenho aqui a posição da vista lateral esquerda. Aquele que vai estar situado lá pelo outro lado, lá em cima agora, virado para cá, ele está à direita
daquele que obteve a vista frontal. Então, ele obterá a vista lateral direita. E assim as coisas vão se encaminhando. Ao mesmo tempo que aquele que estiver sobre o objeto, em cima do objeto, vai obter a vista superior, ou vista de cima. E daí, naquele critério de mudar a posição da peça, a vista de cima a gente já elimina como possibilidade de ser vista frontal, porque se é de cima não pode ser de frente, né? O nome já contradiz, né? Olha, se eu estou procurando a vista de cima, obviamente que ela não é a vista de cima, de frente. Então, essa posição de observação aqui, jamais eu vou confundi-la com a vista frontal, porque eu estou em cima da peça. Então, eu tenho a vista superior. Então, vejam que observador, objeto e o plano de projeção. Ó. Lá embaixo, atrás do objeto. No outro caso, a mesma coisa. Voltei uma aqui. Ó. Voltei uma telinha. Ó. Vista de frente, observador, objeto, plano de projeção. Ó. Essas linhas fininhas que estão aqui, ó, vejam que elas são mais fracas. Essas linhas aqui são mais fracas. Ó. Eu tenho a linha grossa do desenho, da perspectiva, e lá a vista. E aqui eu tenho umas linhas finas, elas são as linhas projetantes. Essa peça aqui, gente, está em perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica. É uma representação tridimensional. Aí a gente vai para a vista, que é uma representação bidimensional. Então, voltei aqui para frente, vista superior, já falamos dela, vou para a próxima. Vista lateral esquerda. Então, eu saí para o lado esquerdo daquele que estava olhando a vista de frente, ou seja, eu, como observador, me desloquei para o lado esquerdo e observei a vista lateral esquerda. Observador, objeto, plano de projeção. Aquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás. A sequência dos elementos no sistema universal de projeções. Observador, objeto, plano. Linhas projetantes, tudo certinho. Por que tem essa letra B marcando essa superfície aqui, ó? Essa superfície da nossa peça, ó. Essa base que se forma aqui, ó. Para chamar atenção que na vista lateral eu não consigo enxergar essa superfície. Eu enxergo apenas uma linha. Ora, por que eu não consigo enxergar essa superfície? Porque a minha representação em vista é bidimensional. Entenderam? A minha representação em vista é bidimensional. Em cada vista eu vou conseguir representar sempre dois eixos da peça. E acompanhem o raciocínio comigo. Na vista de frente, eu vou representar eixo de altura e comprimento. Na vista de lado, eu vou representar eixo de altura e largura. E na vista superior, eu vou representar eixo de comprimento e largura, sempre. Na vista de frente, eu não consigo enxergar largura. Na vista de lado, eu não consigo enxergar comprimento. E na vista de cima, eu não consigo enxergar altura. Já se deram conta disso? Vocês vão se dar conta disso no momento que começar a trabalhar com as três vistas. E aqui a gente já tem as três vistas. Agora a gente uniu aquilo tudo. Ó. Mas ainda não fez o rebatimento dos planos. Vejam que a gente tem vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Agora, o próximo passo é o rebatimento dos planos. É o giro desses planos. Para a gente obter a representação em épura. Para a gente obter a posição relativa das vistas que nós falávamos. Olha aqui. Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. As três vistas da nossa peça. Precisa colocar os nomes delas aqui? Não. Isso aqui está para a gente fixar, por enquanto. Mas a gente apresenta apenas os desenhos. Por isso que nós temos que obedecer a posição relativa dessas vistas. Por isso que a gente tem que obedecer a posição relativa dessas vistas. Certo? Porque elas não têm nome. E outra coisa fundamental, alinhamento das vistas.
Percebam que a vista superior está alinhada com a vista frontal, ó, alinhada. Olha aqui, ó, se eu colocar uma régua aqui, ó, tá alinhadinho, ó. A borda da peça, a extremidade da peça, a mudança de direção aqui, a mudança de plano, ó, mudou de plano aqui, ó, gerou uma linha visível na vista superior. O que é essa linha aqui da vista superior que eu estou apontando com o cursor? Ó? Significa essa mudança de plano aqui, ó. Essa mudança de plano. Eu estou vendo aqui de cima, ó. Eu estou vendo aqui de cima. O observador está lá no pontinho vermelho, ó. Aí ele olha de cima e ele vê que tem uma linha aqui, ó. Aí ele representa lá na vista superior. E depois aqui não tem nada. Aqui não tem nada. É aquela área que estava apontada com letra B lá naquele desenho que a gente não conseguia ver na vista lateral, né? Aqui na vista superior ela é visível para nós. E aqui a extremidade da peça. Então, alinhamento, ó. Olha aqui. Tudo alinhadinho, ó. Da vista frontal para a vista lateral esquerda, mesma coisa. Mesma coisa. Tudo alinhadinho. Ó. Essa linha visível aqui no meio, o que ela significa? É essa mudança de plano aqui, ó. Essa mudança de plano. Toda mudança de plano gera uma linha. A não ser que tenha um raio de arredondamento. Se não tiver um raio de arredondamento, toda mudança de plano vai gerar uma linha. O detalhe é se eu enxergo essa linha ou se ela é uma linha invisível. Nesse caso aqui, elas são visíveis. São visíveis. Esse espaço aqui, gente, esse espaço aqui ainda está com as linhas dos planos, ó. Mas essas linhas vão sumir também, vai ficar só o desenho. Esse espaço é chamado de distância entre vistas. É um espaço, para alguns, sagrado, não pode colocar nada ali nesse lugar. Nós temos um entendimento, nós, professores da mecânica, temos um entendimento um pouco mais flexível, mas não significa que a gente possa sair colocando qualquer informação aqui nesse espaço. Ó. Não, porque ele é um espaço justamente para separar, tá? Para criar a divisão. E ele deve ser igual, a mesma distância que eu deixo da vista frontal para a vista superior, eu vou deixar para a vista, da vista frontal para a vista lateral esquerda ou lateral direita, enfim. A distância entre vistas é a mesma. Olha só como é que ficou. Agora a gente tem a representação tridimensional e a representação bidimensional. A representação bidimensional. Certo? Reparem que desapareceram os nomes, desapareceram aquelas linhas dos planos, ficou somente a distância entre vistas, alinhado, tudo bonitinho. E aí eu estou com o meu desenho e pronto. 3 vistas aqui o desenhista fez. Por quê? Porque ele entendeu que 3 vistas é o necessário ou o suficiente para esclarecer a peça, esclarecer o objeto que eu quero fazer. Então, aqui, representação tridimensional, aqui, representação bidimensional. Eu estou voltando aqui para enxergar vocês, porque eu quero dizer uma coisa assim para vocês. Uma pergunta, antes de eu falar isso, uma pergunta. O que é mais fácil de entender olhando para esses desenhos? A partir da perspectiva ou a partir das vistas? O que vocês acham? Entender a peça, assim. Se vocês tivessem que descrever, vejam só, se vocês tivessem que descrever essa peça, vocês gostariam de descrever essa peça olhando para o desenho tridimensional ou olhando para o desenho bidimensional, para a perspectiva ou para as vistas? Eu acho que no bidimensional. Em qual? Não te entendi. No bidirecional. Nas vistas? E aí, alguém mais quer colaborar? Tamires, no tridimensional. Mais alguém? Gostaria de ouvir mais alguém. Tridimensional também. Christian, por favor, não te ouvi. Em qual? Eu vou escrever aqui porque tá meio ruim o barulho aqui, viu?
A Bruna colocou no tridimensional. Eu também acho que é no tridimensional. Lucas, no tridimensional. Eu também. Vitória. Sabe por que vocês estão dizendo que é no tridimensional? A maioria? Porque o desenho de perspectiva a gente costuma dizer que é aquele que qualquer um entende. Sabiam disso? Alguém de vocês, ou o pai de vocês, ou a família de vocês, já comprou um móvel, um armário, um guarda-roupa, uma estante, que tenha vindo desmontado para a casa de vocês e que vocês tenham que fazer a montagem? Sim, o hack da sala. O hack da Sim. sala. Vitória também já viu. Acompanhava um desenho para facilitar a montagem em que as pecinhas parece que estavam saltando das posições? Sim. E aí, tu conseguiu montar o hack ou não? Não, a gente chamou um montador, porque tava bem complicadinho. Era muita pecinha, era muitos separadores, sabe? A gente chamou um montador. Chamaram o montador. Sim, né? Tamires, eu monto e desmonto aqui de... Sobra muito pedaço cada vez que tu faz uma desmontagem e uma montagem nova, ou Tamires? Não sobram uns parafusos assim? Não, que bom, que bom, que bom. Às vezes a gente compra um móvel lá, vai montar e sobra uns 3, 4 parafusos. Aí é alívio de peso, né, professor? Isso é Oi? normal. É alívio de peso isso aí. Claro, rapaz, é porque vem a mais uns parafusinhos ali, que é para se tu Claro. perdeu algum, tu tem. É uma reserva. Eu já ia dizer, venha mais. É isso, cara. Venha mais. É isso. Gente, olha só. O desenho de perspectiva é o desenho mais fácil da gente interpretar. Tá? É o desenho que a gente costuma dizer que qualquer um entende. Por que o desenho, então, não é cotado e não é apresentado para a fabricação das peças pelo método da perspectiva e é apresentado pelo método das vistas? Por uma série de fatores. Primeiro, nem tudo que a gente consegue fazer nas vistas, a gente vai conseguir fazer na perspectiva. O desenho que vocês recebem para auxiliar na montagem lá do móvel, ele é um desenho ilustrativo. Ele é um desenho ilustrativo. Ele não é um desenho técnico. Certo? Então, vocês vão perceber que, estudando um pouco mais sobre desenho técnico, vão perceber que aquele desenho lá que vocês receberam, daqui a pouco tem muitos erros técnicos de desenho. Tem. Mas ele atende à necessidade. Mas ele é um desenho ilustrativo. Tá? Então, nem tudo que eu preciso fazer num desenho, eu consigo fazer na perspectiva, no tridimensional. Isso é um ponto. Mas tem um outro ponto que está mudando com uma velocidade enorme, que são os métodos de execução do desenho. Há 30 anos, há 40 anos, desenho, régua, esquadro e compasso. Folha de papel, desenho a lápis, conclui o desenho a lápis, pega uma folha de papel vegetal, que eu acredito que a maioria de vocês nem sabe o que é, tirando o Felipe, que deve saber, né, Felipe? O Felipe está aí, né, Felipe, para nos ajudar, né, Felipe? Muito mapa fiz, né? Muito mapa fazendo, né? Exato. Folha de papel vegetal, coloca sobre o desenho a lápis e passa tinta, nanquim, caneta nanquim. Gente, isso é trabalhoso. E perspectiva, desenho tridimensional dessa forma, é muito mais trabalhoso. E imaginem fazer uma engrenagem, fazer os componentes de um motor de um automóvel, fazer o automóvel inteiro. Então, isso era muito difícil.
E em vistas, a gente tem mais recursos e mais facilidade. Entretanto, agora veio o porém. Os softwares de desenho, hoje, eles já trabalham direto na representação tridimensional. Fazer essas vistas aqui, ó, essas vistas que estão aparecendo aqui, o SolidWorks faz sozinho para vocês. SolidWorks faz sozinho. Os primeiros softwares de desenho que nós trabalhamos era o AutoCAD. O AutoCAD era um software, e é um software ainda muito usado, né? Mas ele facilitava muito ainda o desenho bidimensional. Tanto que era assim, ó. Quem fazia um curso de AutoCAD, fazia um curso de AutoCAD 2D, que era considerado básico, e depois fazia um curso de AutoCAD 3D, que era considerado o avançado, para fazer perspectiva, o desenho tridimensional. Tá? Então, trabalhava muito com AutoCAD, mas ainda no desenho bidimensional, nas vistas. Hoje, o SolidWorks, o Inventor, são softwares de desenho que vocês vão trabalhar o tridimensional. Vocês vão fazer esse bloquinho aqui numa velocidade absurda no SolidWorks. E essas vistas vão sair, vocês vão dar um comando lá e essas vistas saem prontas. Vão necessitar daqui a pouco de algum ajuste. Mas ajuste. O que eu quero dizer com isso? Que a evolução das ferramentas de execução de desenho vão forçar, possivelmente em pouco tempo, mudanças em normas técnicas. Aliás, ano passado, diversas normas técnicas caíram. Diversas normas técnicas de desenho caíram. O que eu quero dizer com caíram? Não são mais usadas, não estão sendo mais adotadas pela ABNT, e não colocaram nenhuma no lugar de algumas dessas que caíram. Por quê? Porque essas normas já estavam em desacordo com os métodos de trabalho. E o que regula isso? O que regula isso é o mercado, é a indústria. Porque aí uma janela assim de comentário. Como é que as normas técnicas são montadas na ABNT? A ABNT tem os comitês de norma técnica. Então tem o comitê de desenho técnico, por exemplo. Aí tem representantes da própria ABNT, tem representantes das universidades, tem representantes da indústria. Esses comitês é que são responsáveis por elaborar e aprovar e atualizar essas normas técnicas. E o que regula isso? O uso, a indústria. E o que a indústria quer? A indústria quer rapidez, agilidade. Né? Então, a indústria, mesmo contrariando muitas vezes algumas normas que estão em vigor, ela vai pelo caminho que dá mais facilidade, mais recurso de um desenho mais flexível, uma plataforma que hoje comunique do desenho, do software do desenho, comunica lá com a máquina. Comunica lá com a máquina e sai daqui, gera o programa de usinagem da peça. Então, a gente vislumbra em pouco tempo mudanças nesse sentido. Hoje, o desenho técnico continua sendo em vistas. Cotagem, a norma técnica, os cortes, tudo é para as vistas. Mas as perspectivas ganharam uma importância muito grande diante da facilidade de execução que a gente tem. Fazer uma circunferência em perspectiva. Vocês vão ter essa experiência, se Deus quiser, a gente conseguindo voltar o ano que vem vão ter essa experiência de forma demonstrativa, que a gente possa se cruzar por lá presencialmente e a gente demonstrar isso e trocar uma ideia, assim, porque é legal, né? Fazer uma circunferência com compasso, cubo orientador, mas isso na indústria ninguém mais usa. Ninguém mais usa isso na indústria. Por quê? Porque tem um comando lá no SolidWorks ou no software que tu usa que essa circunferência sai pronta em segundos. Certo? Então, gente, voltando à origem do questionamento, o tridimensional é mais fácil, porém, é mais fácil da gente compreender. Porém, o desenho em vistas ainda é o desenho técnico, está amparado pela norma técnica e é o nosso foco principal. Tanto que aqui nessa modalidade de ensino remoto, nós tiramos a perspectiva do nosso conteúdo, porque a gente entendeu que trabalhar a perspectiva à distância
seria algo que ia confundir mais do que ajudar. Então, a gente acabou tirando a perspectiva aqui do nosso estudo. Voltando aqui para a minha telinha, já são 15h42, nos aproximamos já do final. Então, vamos dar uma olhada no que tem aqui pela frente para a gente encaminhar algumas coisas novas aí para a semana que vem. Um outro desenho. Aqui a gente tem mais a ideia do degrau mesmo de escada, né? Porque ele ganhou mais um degrauzinho. Então, olha as vistas. Tá? Olha as vistas. Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Vista lateral esquerda no lado direito. Vista superior embaixo. Isso é primeiro diedro, sistema universal, plano de projeção atrás do objeto. A vista vai para o lugar contrário ao seu nome. Nossa referência, vista de frente. Distância entre vistas, linhas projetantes, essas linhas vão sumir do desenho. Isso é para vocês terem a noção da necessidade do alinhamento dos elementos. Tem que estar alinhado. Tá? Então, quando a gente faz um esboço à mão livre, tem que cuidar isso. Na quarta semana, se eu não estou enganado, podemos olhar ali o nosso cronograma depois. Na quarta semana, a gente deve trazer alguns desenhos feito à mão livre, na forma de esboço, para a gente trocar uma ideia do que está bom, do que não está, o que precisa melhorar. Mais um. Aqui surge um elemento novo, que eu não sei se vocês chegaram a esse ponto lá nos vídeos. Hoje eu vou liberar também todos os outros vídeos da primeira parte do nosso conteúdo. Tá? O que surge novo? A linha invisível. O que é uma linha invisível? É aquela que existe, mas que da posição que a gente observa a peça, a gente não consegue enxergá-la. A gente não consegue visualizá-la. Ela está escondida. Por exemplo, aqui, ó, essa profundidade, tem um rasgo, isso aqui é um rasgo na peça. Isso a gente chama de rasgo. Quando é saliente, a gente chama de ressalto. Então, rasgo e ressalto. Rasgo, rebaixo, tudo para dentro. Ressalto para fora. Então, aqui a gente tem um rasgo. Um rasgo. Passante. Por que é passante? Porque está aberto aqui, ó. Está vendo onde eu estou movimentando o cursor? Essa boquinha aqui do rasgo está aberto. Então, ele é passante. Ele atravessa a peça de uma ponta a outra. Tanto que, na vista superior, olha só, a linha visível do rasgo vai de um extremo ao outro da peça. E na vista lateral esquerda, a gente não enxerga. Ele existe, mas a gente não enxerga. Então, linha tracejada. Linha tracejada. Não é pontilhada. Pontilhada seriam pontos. Essas são pequenos traços. É um traço, um espaço, um traço, um espaço. Linha tracejada. Alguém tinha falado lá nos comentários, lá antes do nosso intervalinho, que se uma vista... se eu tivesse duas vistas mostrando a mesma coisa, né? Pensem aqui nesse caso. Aqui nós estamos com a vista lateral esquerda. A vista lateral direita é exatamente igual. Concordam? A vista lateral direita é exatamente igual. Então, obviamente que a gente não faz. Nós estamos aqui com 3 vistas. E poderíamos ficar com 2. Mas isso é coisa para o futuro. Mais um desenho. Mais 4 minutos de conversa nesses desenhos. E aí a gente vai para outras questões. Mais um desenho. Um pouquinho mais detalhado. Mas vejam que só detalhes, assim, ó. Então, ele começa numa determinada altura, vem até um certo ponto, ressalto, anda um pouquinho mais no comprimento e rebaixo, rasgo, passante. Ó. Sobe de novo, vai lá para o primeiro plano, ó, lá para o primeiro nível da peça, anda um pouquinho, desce, anda mais um pouquinho, fechou a nossa peça. Gente, imaginem que bem aqui no meio, onde eu estou passando o nosso cursor vermelhinho, olha lá, bem aqui no meio, eu tivesse uma linha
dividindo essas duas partes da peça. Uma parte para a direita, outra parte para a esquerda. Bem no meio. Vejam que seriam iguais essas partes. Isso significa que a nossa peça é simétrica, nesse sentido, né? Que ela é simétrica. Na vista de cima, vejam aqui o alinhamento dos elementos, ó, só a linha visível. Ó. Na vista lateral esquerda, uma linha visível, que é essa aqui, que encobre essa outra, porque ela está no mesmo nível, está no mesmo plano, e uma linha invisível, que é a base do rasgo. A base do rasgo lá na vista lateral. Isso vocês vão ter que dar uma verificada lá pelos vídeos. Hoje eles vão ficar todos liberados, vai ter tipos de linha também para a gente ver, porque é a parte mais importante do nosso conteúdo nesse instante. Nesse instante, isso é o fundamental. Mais uma vista agora com um elemento diferente aqui. Ó. O que é o elemento diferente? É essa rampa. Isso é uma superfície inclinada ou uma face oblíqua da peça. Então, vejam que a gente tem a vista superior, a vista lateral. Aqui ele está achurando, enegrecendo ou pintando, enchendo de pontinhos essa superfície oblíqua na vista superior e na vista lateral esquerda. Por quê? Porque é interessante a gente perceber aqui que nessas vistas esse detalhe está deformado, diferente da verdadeira grandeza. Então, fiquem atentos com esses elementos inclinados. Elementos inclinados geram dificuldade, às vezes. Então, a gente tem que ter cuidado com eles. Por que aqui na vista lateral esquerda tem uma linha visível apenas? Seguindo aquela linha dos desenhos anteriores, não teria que ter um tracejado desse detalhe aqui, ó. Ocorre que esse nível aqui, ó, esse plano aqui da peça está no mesmo alinhamento dessa mudança de direção aqui no cantinho, ó, quando inicia a rampa. Então, quando a gente olha pela esquerda, a gente vai enxergar a linha visível aqui da rampa. Olha aqui onde ela está na perspectiva. Ó. É legal a gente olhar aqui na perspectiva também. Ó. Aqui está ela. Ó. E ela coincide no mesmo alinhamento daquela lá. Ó. Então, a gente tem uma coisa que se chama prioridade, preferência de linhas. Algumas linhas têm prioridade sobre outras. E uma linha visível, uma aresta visível, sempre terá prioridade sobre outras linhas. Então, por isso que não aparece o tracejado. 15h50. Alguém me ajuda aqui? Qual dos conjuntos de 3 vistas? Nós temos 3 vistas. 3 vistas na letra A, 3 vistas na letra B, 3 vistas na letra C. Qual dos conjuntos de 3 vistas é o que corresponde a essa peça que está representada aqui em cima? A, B ou C? Por favor, alguém me ajuda. Por quê? Por que não é A? Arredondado. Perfeito. Perfeito. Quem é que está falando que eu não consegui saber quem era? João. Certo, João. Os mínimos detalhes vão fazendo diferença, muitas vezes, num desenho. Letra C. Apareceu a setinha vermelha ali para confirmar. E agora, A, B ou C? A, B ou C? Acho que é a B, senhor. A Tamires respondeu aqui no chat B, a Luísa B, e alguém falou que eu não consegui ver quem era. Quem foi que falou? Cassandra. Cassandra. Letra B. Vamos ver se é a letra B? É. Por que é a letra B? Porque na letra A é um rasgo. Ó. E não tem rasgo lá nas vistas. Ó. Não tem rasgo lá nas vistas. Vejam que aqui era o contrário, né? Naquele outro a gente tinha a perspectiva para achar as vistas. Aqui a gente tem as 3 vistas de uma peça para achar qual é a perspectiva que corresponde. Mas lá nas vistas não tem rasgo.
Na letra B e a letra C, elas até são parecidas, só que a proporção desse elemento central aqui na letra C não confere. Então, não poderia ser ela. Tá? Aqui, vários exemplos para a gente seguir trabalhando depois. Isso vai ser para a semana que vem. Tá? Aí vão entrar outros elementos. Tá? Vou interromper aqui essa apresentação. E aí eu vou compartilhar com vocês outra coisa que é o nosso Moodle, só para a gente dar uma olhadinha em umas coisas lá. Então, vamos abrir aqui e vou acessar de novo. Eu já estou lá. Então, vou compartilhar aqui o Moodle para a gente... Vamos na guia de novo. Vamos na guia de novo. Está aqui. Então, está aparecendo aí o Moodle para vocês. Aparecendo o Moodle. Desenho 1. Vou ativar a edição. Estou ativando a edição aqui e vamos fazer o seguinte. Ó, aqui no Sistema Universal de Projeções, ó, eu vou liberar mais um vídeo aqui que é padrão de linhas para o desenho técnico. Então, aqui no meio ele liberou. Arestas visíveis e invisíveis. Está liberando aqui também. E tem mais coisas aqui, olha só. Tipos de linhas, aplicações, prioridade de cruzamento de linhas. Um monte de coisa, gente. Exemplos resolvidos. Mais exemplos resolvidos. Aqui, ó. E aqui apareceu uma tarefa, exercício 1. Vamos ver o que é esse exercício 1 aqui. Eu vou abrir ele aqui junto com vocês agora, porque eu confesso para vocês que eu não lembro. Vamos abrir ele aqui, ó. Ele é um exercício, abriu, baixou, está aqui, ó. São 3 páginas, já está abrindo aqui para nós. Olha aqui, ó. Analise as vistas da peça e marque a perspectiva correspondente, identificação, fazer um rascunho ali, marcar sim ou não. Olha só, legal esse exercício. Tá? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos... tarefa encerrada, nós vamos editar isso aqui, assim, ó, permitindo envios a partir de hoje, que é dia 4 de outubro. Hoje é 5, professor. Hoje é 5? Sim. Hoje é 5, muito obrigado. Então, hoje, dia 5 de outubro, às 16 horas, data de... Semana que vem é feriado, né, gente? Nós não temos aula semana que vem, né? Se deram conta disso? Então, eu vou botar isso aqui até o dia 19, que é a nossa próxima aula, às 14 horas. 14 horas. A data limite. Viram? Aqui a gente consegue controlar isso, ó. Estão conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo? Ó. Eu estou limitando a entrega da tarefa de vocês. Ó. Então, olha só, o que vocês podem enviar? Ó? Envio de arquivo, qualquer arquivo. Um arquivo em PDF, uma foto, e vocês conseguem enviar até, no máximo, 3 arquivos para essa questão. Lembram que eram 3 páginas ali? Se vocês resolverem esse desenho, quem quiser imprimir, façam do jeito que achar melhor. Tá? E fazer uma foto, escanear, vocês podem mandar um arquivo para cada página daquelas ali, se quiserem. Né? Então, ele permite 3 arquivos. Ó. 3 arquivos. Não vou selecionar o tipo de arquivo. Ó. Então, eu consigo... vocês conseguem enviar o arquivo que for. Certo? E eu vou selecionar aqui, ó, tipos de feedback. Eu quero... Tá marcado aqui, ó, arquivos de feedback. O que significa isso? Eu deixando isso aqui marcado, eu consigo individualmente
devolver para vocês com correções, e individual, sem que um veja o do outro, entenderam? Então, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar. E nós vamos deixar esse, salvar e voltar ao curso. Então, vamos ver como é que ele está. Exercícios, vamos voltar nele de novo, abrindo. Tempo restante, 13 dias e 22 horas. Vocês têm 13 dias para fazer, todo mundo já está disponível para todo mundo. Tá? Para que serve esse exercício? Serve para nós treinarmos. Lembra que eu falei para vocês que nós precisávamos treinar essas formas de envio, testar para ver se isso vai dar certo? Não vale nota isso, tá bem? Não vale nota. De qualquer modo, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sempre falo muito lá no presencial, tá? Que é assim, vão surgir situações em que, na hora da definição da nota final lá de vocês, inevitavelmente, gente, nós vamos ficar em dúvidas em vários de vocês. Que daqui a pouco a nota na recuperação, na reavaliação, deu 5,5, 5,6, 5,4, e a gente tem que definir. Né? Tem que fazer uma definição, ou vai ou não vai. Como é que muitas vezes a gente faz isso no presencial? A gente tem um histórico do aluno. Presença, entrega de trabalhos, dos que valem, dos que não valem, participação. Então, não tem como a gente não levar isso em conta. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que esse tipo de exercício é uma oportunidade para a gente fazer uma reserva de energia. Entenderam? Uma reserva de energia. Pode ser que precise disso. Se não precisar, é porque exatamente esse tipo de trabalho serviu para treinar, para que vocês chegassem melhor na hora das avaliações. Certo? Então, essa é a proposta. São coisinhas bem rápidas ali. Eu vou colocar disponível esse segundo também. Tá? Vou colocar, tem um outro aqui, exercício 2, vou mostrar ele. Exercício 2. Aqui, é uma tarefa não avaliativa, eu também não lembro o que é, vou abrir com vocês aqui. Tá? Abriu aqui, vamos ver. Olha só, um desenho de identificação de elemento, interpretação de desenho direto, rapidinho de fazer. Tá? Aqui está ele, então. Vamos editar também, editar as configurações dele. Vai permitir que a gente abra aqui, permite envios a partir de hoje, então, que é 5, outubro, 16 horas, então já está permitindo envio, dia 19, que é o dia da nossa aula, próxima, outubro, até o início da aula, 14 horas, a data limite, 19 também, outubro também, 14 horas. Tudo certinho. Envio de arquivo, não tem limite, tipo de feedback também está atualizado. Ok, salvar e vamos voltar ao curso. Voltou. Então, vejam só, aqui no Sistema Universal de Projeções, vocês têm uma porção de vídeos disponíveis e 2 exercícios, 2 tarefas não avaliativas, justamente para a gente treinar. Tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Gostaria que nessa semana de intervalo que a gente vai ter aí, que é o feriado, vocês conseguissem dar uma adiantada nesses vídeos. Me coloco de novo à disposição de vocês, olha só. Tem alguns que não estavam na semana passada. A gente abre essa plataforma do Moodle todos os dias. Gente. Eu confesso para vocês que às vezes eu abro 2 vezes ao dia, tá? Justamente para ver se não tem mensagem de alguém, alguma dúvida. Então, assim, interajam por ali. Podem me chamar.
se for com relação a algum vídeo, citem o tempo do vídeo. Tive uma dúvida lá, não sei o que o professor Frederico quis dizer aos 7 minutos e meio lá do vídeo sobre tal coisa. Beleza, eu vou direto lá e vou ajudar vocês. Então, é assim que nós vamos construir a nossa caminhada, certo? Então, façam isso, nós vamos ter uma semana agora de folga, tá? Então, é importante vocês manterem porque recém hoje nós estávamos começando hoje, na verdade, foi o nosso primeiro dia. Tá? Então, com o que vocês assistiram lá e com a nossa conversa, a gente ia começar a criar um modelo aí, para trabalhar na semana que vem. Aí nós vamos ficar semana que vem sem aula. Isso quebra. Quando voltar dia 19, precisa dar uma revisadinha, mas só que a gente já vai lá nos exercícios do ponto onde a gente parou, e tem mais uma lista enorme de exercícios para a gente resolver juntos aqui. Tá? Tá? E daí para a quarta semana a gente trazer alguma coisa também resolvida, executada para vocês verem, para a gente trocar uma ideia sobre isso, e já falar de cotagem. Porque aí, lá na quarta semana, já vão estar disponíveis vídeos de cotagem, para que na quinta semana a gente consiga fazer uma tarefa. A quinta semana, a ideia é que a gente tire as 2 horas, ou 1h30, pelo menos, para a execução da tarefa de vocês. Por isso que é importante vocês treinarem ali naqueles exercícios, para ver essa dinâmica de encaminhamento do resultado, essa coisa toda. Tá bem? Bom, outra coisa que eu quero agradecer vocês, a participação que vocês fizeram aí durante as nossas conversas. Tá? Nem todos participaram, mas aqueles que participaram ajudaram muito. Eu quero dizer que continuem assim, não só na disciplina de desenho, mas nas outras. Isso ajuda demais quem está aqui do outro lado falando com vocês. O professor Frederico até abriu a câmera dele ali. Tá? Olha, gente, parece bobagem isso, a gente fica repetindo, mas é um horror a gente ficar falando e perguntando, e aí tu não sabe se vocês estão ouvindo, se estão dormindo, se saíram da frente do computador e deixaram o troço ligado. Então, quando tem a participação de vocês, faz a nossa aula ficar muito melhor. Nem sono a gente sente. Tá? Então, eu quero que vocês continuem assim, que no nosso próximo encontro, mais de vocês possam participar. Hoje, uns quantos participaram, mas o ideal é que todos. Tá? Até porque a gente vai trazer uma proposta com muitos exercícios para resolver juntos aqui. Certo, gente? Professor Frederico, quer colocar alguma coisa? Já estamos aí com quase 16h05, que é o nosso horário, contado lá os 5 minutos da tolerância no início. Não, eu acho que tudo que tu falou foi muito bem. O Miguel Felberg me telefonou e a gente estava justamente falando sobre isso aí. Ele tem 44 alunos em desenho, tinha 12 na aula de desenho dele semana passada e somente 1 ou 2 é que falavam, os outros não participavam da aula. E o mesmo vem acontecendo com as minhas aulas de metrologia e com a de desenho amanhã de manhã também. O que a gente costuma observar também, e serve para incentivar aqueles que estão trocando ideias conosco. Normalmente esses conseguem vencer bem a disciplina. E os outros, isso não é uma questão de, então se todo mundo participar, todo mundo passa. Não. Desenho não é tão fácil assim, mas quando todo mundo participa, a gente consegue ter uma noção real de quem está entendendo, quem não está entendendo, quem está com mais dificuldade, quem está com menos dificuldade, em que parte está com dificuldade. A gente consegue socorrer as pessoas. Agora, quando se diz assim, olha, vocês olhem os vídeos e anotem as dúvidas e tragam para a semana que vem, porque a ideia inicial é que a gente chegasse aqui dizendo assim, quais foram as dúvidas? Então, vamos fazer um exercício. Claro que isso seria também muito violento, mas que haja uma interação. Quem olhou os vídeos, ótimo. Siga olhando. É cansativo? É cansativo. Eu não tiro essa condição. É cansativo. Tem que ter a superação e a força de vontade, mas aí é aquilo, o cara tem que ter o foco na vida dele. Se quer se formar em mecânica, vai ter que passar por esses momentos mais cansativos e ir para cima. Né? Do mais, é isso aí. Quem participou, concordo com o Clóvis, continue participando. Vocês podem ter certeza que vocês, além de estarem colaborando para ter uma aula mais leve, né? Não tão pesada e cansativa, um monólogo, vocês estão ganhando muito conhecimento, principalmente os que fazem as perguntas e participam,
Porque aí tiram dúvidas e vão falando, enfim. Acho que é isso aí. Feito, muito Qualquer obrigado, coisa, professor estou à Frederico. disposição aí também. Ok, muito obrigado, professor Frederico, muito obrigado por estar conosco na tarde aí. Eu agradeço a companhia e a presença de todos vocês, e eu quero dizer uma coisa assim, ó, vocês estão liberados agora, mas nós temos um horário previsto lá no nosso plano de ensino, exatamente agora, nesse momento, quando termina o nosso encontro, que se alguém quiser ficar, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente fica aqui mais 5 minutos, por aí, não tem mais ninguém, não tem dúvidas, beleza, a gente vai embora. Se alguém quiser ficar tirando alguma dúvida, os demais estão liberados, não conta mais presença, tá? Mas é um espaço que a gente tem para conversar ainda e, enfim, resolver pendências, certo? No mais, uma boa semana para vocês, continuem aí se cuidando, certo, Bruna? A gente aqui agradece aí a